Bom, vou começando, peço ajuda aí para o restante da minha equipe também, que vai dando boas-vindas a quem for chegando. E, por favor, fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Então, esse é o nosso terceiro fórum, da nossa plataforma de comercialização de plásticos, e hoje a gente almeja falar sobre quais são as saídas para a crise do plástico nas cooperativas, tá? A gente pretende passar por uma breve rodada de apresentações agora no início, atualizações do projeto também, jogo rápido, e a gente já entrar direto no debate, para ver como é que a gente pode aí angariar esforços para tentar pelo menos melhorar essa situação, que às vezes a crise aperta mais e a gente precisa estar mais próximo e dialogando em quais são as saídas. Então, esses são os grupos participantes. Eu vou abrir aqui o espaço também para quem tiver das cooperativas aqui também dizer qual grupo que está representando. Começa pelo Caio. Tereza. Nós podemos falar? Eu sou Tereza, hoje estou como presidente da Cooper Viva Bem, que é uma das participantes desse projeto. E também sou Mãos Verdes também, né, dentro do projeto. Elisângela, da cooperativa Coopernatos, localizada aqui em Osasco, São Paulo. Wilson, presidente da Cooper Vira-Lata, estou na Zona Oeste de São Paulo e faço parte também da rede paulista, que contempla outras 6 cooperativas. E a gente também tem aqui a Cilda, eu acho que não está conseguindo falar, mas está nos ouvindo, né, Cilda? Testa aí. Não está conseguindo, poxa. Ia ser bom te ouvir também, porque a Vemari estava... O que acontece que a mulher não fala, a gente não ouve. Bueno. Vai vendo Segui... aí, Silda. Sai e entra de novo. Tenta sair e entrar. Ó, tem já os universitários tentando ajudar. Bom, também tem a Coopernova, que é uma cooperativa de Cotia. A dona Marli deve aparecer aqui mais adiante. E a única cooperativa que a gente acredita que não deva aparecer é a Filadélfia, que a gente não conseguiu contato essa semana. É uma cooperativa que tem menos gente, então é um pouquinho mais difícil de liberar o pessoal para reunião. Tá? Opa, já fui lá para o fim. Peraí. Veja se o Vitor, você que está aceitando a sala, ou é a Camila aí? A dona Marli está tentando entrar, tá bom? Camila. Peraí. Tá. Não tá aparecendo aqui. Bom, então não apareceu ainda. Vê se não é. Vê se ela certifica que ela tá no link do Zoom. Não, ela só tinha acesso ao link do Zoom. Enfim. Tô mandando novamente para ela. Tá. Vou voltar aqui para onde a gente estava. Então a gente apresentou os grupos rapidamente. E aqui queria abrir espaço agora para os nossos convidados se apresentarem. O Lucas, da Cooperlinha e da Rede pela Circularidade do Plástico, acabou de me avisar que teve um imprevisto e não vai poder participar. E o Sérgio entrou antes, mas agora não sei se está aqui. Mas queria abrir o espaço para Maurício e também para o Pedro se apresentarem, por favor. Claro. Não, beleza. Eu começo aqui então, pessoal. Acho que alguns já me conhecem aqui, né? Eu sou da parte de economia circular aqui da Maxiquim. Estou à frente dos relatórios de preços de sucatas e resinas recicladas no Brasil. E, claro, né, a gente está sempre em contato com a parte de baixo da cadeia também, né, justamente para a gente entender como está funcionando os preços, né, para essa parte de baixo da pirâmide. Por quê? Porque a gente acaba, logicamente, precificando aí os preços que chegam para os recicladores, né? A gente sabe que não é, muitas vezes, as cooperativas que conseguem vender diretamente para os recicladores, mas a gente está caminhando aí para um cenário, né, de amadurecimento da indústria de reciclagem e da cadeia como um todo, que a gente entende que as cooperativas devem se fortalecer
aí nos próximos anos, né? Então, contem com a gente, né? Estamos aqui para poder agregar alguma coisa no debate enfim, tá aí os meus contatos também, quando a gente puder conversar, quem quiser bater um papo com a gente aqui da MaxKing, saibam que a gente está totalmente à disposição. Valeu, Maurício. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Pedro São Simão. Eu faço parte da equipa do Global Plastic Action Partnership. Estou liderando as iniciativas nacionais que nós implementamos com os vários países, com foco, sobretudo, na região da América Latina. E para quem ainda não conhece bem o nosso trabalho, dizer que o Global Plastic Action Partnership, que é uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, tem como objetivo apoiar os diferentes países do mundo em avançar nas agendas para dar resposta ao problema da contaminação por plásticos, ou poluição por plásticos, e uma das principais áreas de ação é apoiar, sobretudo, o setor informal para conseguir, com os esforços por parte deste setor, conseguir, então, avançar neste caminho que queremos o mais rápido possível, sobretudo também neste contexto que vivemos da negociação de um tratado global, garantir que todas as vozes estão presentes e que todos remamos para o mesmo lado para conseguir um mundo sem poluição de plásticos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro. O Sérgio não entrou de novo, né? Nem o Sérgio e nem a Dona Marli, né? Dona Maria está falando que foi removido pelo anfitrião, precisa ver, porque às vezes é removido e não consegue entrar de novo, tá? Mas vamos lá, a gente vai vendo Tá, aqui. vamos A tocando. Camila também me ajuda aí, eu tô falando com ela lá. A participação da Dona Marli é bem importante. Então tá. Obrigado, pessoal, pelas apresentações. Eu vou seguir. Então, só ilustrando aqui um pouco a nossa plataforma. Tem aqui os círculos coloridos, são as cooperativas, e esses são todos os compradores de plásticos mapeados, e algumas dessas conexões aí que, enfim, a gente está fazendo também o estudo por materiais, dando uma estudada nos valores e às vezes até promovendo aí a troca de figurinhas entre os grupos para, de repente, fazer uma melhora na comercialização e aumentar um pouco a receita. Então, só para ilustrar, assim, para dar uma ideia do que significa aí o PCP. Tá? Aqui tem um slide também para resumir. A gente tem um projeto que tem 6 cooperativas, mais 2 filiais, são aproximadamente 250 pessoas. A gente tem 18 compradores de plásticos distintos, e o nosso volume de plásticos comercializado mensalmente é de mais de 150 toneladas ao mês. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens de algumas empresas que participaram do lançamento do fórum e que fazem e que se colocaram aí à disposição também. Não são parceiros com os quais a gente tem uma homologação de uma parceria firmada, mas são parceiros que se colocaram à disposição para potencializar as nossas ações aí, tá? Fazendo um pouquinho uma retomada das atualizações do projeto, tá? Para a gente ver, o projeto começou já aí há aproximadamente 3 meses e meio. Então, a gente já fez o primeiro fórum de lançamento, início de maio. Depois, a gente teve uma visita na Wise, na reciclagem, na beneficiadora, né? E também, depois, a gente teve a rodada de diagnósticos das cooperativas, para aí, então, dimensionar quais são os investimentos e quais são os treinamentos necessários. E esses estão ocorrendo agora. Tanto os treinamentos como os investimentos ainda estão acontecendo. Também teve o nosso fórum de 1º de agosto, que foi o fórum de devolutiva do diagnóstico, que a gente também falou um pouco aí sobre falou um pouco mais sobre a crise de cada um dos grupos e também quais poderiam ser os próximos passos. Tá? Vou passar rapidamente aqui. Esses são os treinamentos estipulados aí pelo nosso programa. Tá? Tem da conjuntura atual das cooperativas e futuro da reciclagem, que já está completo em todos os grupos.
Tem um treinamento que está acontecendo ainda, que é a identificação e separação de plásticos. Depois tem a formação de preço e treinamentos em negociação, que ainda não iniciou, tá para setembro e outubro. E cooperativismo e economia solidária também já finalizamos, era só em um grupo. Gestão financeira também ainda não iniciamos, tá? Agora eu vou compartilhar aqui algumas fotos e também abrir um espaço para o Fábio, que é o nosso representante em campo e que ministra esses treinamentos para falar um pouco sobre o treinamento e o que também, quais foram as lições aprendidas, o que se ouviu nos grupos. Fica contigo aí, Fábio. Tá bom. Bom dia a todos. Acho que só de forma resumida, que acho que isso situa também o debate que nós vamos fazer na sequência, mas de maneira geral, quando a gente trabalhou a conjuntura dos grupos e o impacto da crise no setor, né? Talvez o Pedro, que não está aqui no Brasil, não tenha acompanhado diretamente, mas toda a crise também mundial, econômica, tem afetado aqui o Brasil, como no mundo todo, mas também medidas econômicas aqui no Brasil de redução de taxa de importação fizeram com que muitas resinas viessem para o Brasil a preços muito baixos e, inclusive, equiparados com a resina reciclada. Isso gerou desinteresse na indústria local pela resina reciclada, baixa procura, redução de preço, impactou de maneira gigantesca, e as cooperativas podem falar aí depois, no faturamento das cooperativas. Então, a gente teve aí dificuldade de encontrar comprador para alguns materiais, estoques das cooperativas cheio, aumento da carga de trabalho, né? Em consequência se você não tem o mesmo preço, você acaba tendo que compensar com o trabalho dobrado. Então, há um esforço maior dos trabalhadores para recompor as perdas do faturamento. E a redução dos preços continua constante. Talvez depois o Maurício possa dizer se isso aí tem alguma tendência de parar, mas o que está se vendo é mês a mês, todos os tipos de plásticos estão em queda. Então, esse é um quadro que a gente está encontrando do setor dos plásticos, por mais que há um grande movimento global no Brasil de trabalhar essa questão da reciclagem, mas aqui internamente há um grande impacto, e aí você tem perda de pessoas. O plástico representa 40% do faturamento das cooperativas, então é um volume significativo de dinheiro, né, Tereza? Então, a gente tem que olhar com isso com atenção, e aí as saídas também são buscar outras fontes de renda, a não ser a venda, não sobreviver única exclusivamente da venda, porque a gente já sabe historicamente que esse setor não pode viver só da comercialização do material. Então, tem que ter prestação de serviço, créditos de logística reversa para compor essas entradas, por conta da relevância também social e ambiental que os trabalhadores desenvolvem. Então, se a Tereza quiser complementar, mas é só um resumo do que foi um pouco essa conjuntura aí dos grupos. É bem Olha, por aí, né? Só também estou esperando ver se o Maurício nos fala aí se esse negócio vai parar, né? Porque ele é o homem que dá os preços aí, né? E se esse negócio vai parar, porque todo mês. Não, então tem situações que o material é quinzenal, baixa quinzenalmente. E também tem a falta de comprador também, que foi o que o Fábio acabou de falar, né? Então, todas as cooperativas estão cheias, né? E também os fabricantes também estão com estoque muito alto, e aí eles estão evitando de comprar porque não tem a saída. E a gente está querendo saber até quando que vai isso, né? Perfeito, gente. Se obrigado. vocês quiserem, eu já posso até falar um pouquinho agora, Vitor, se Por quiser. favor. Claro, não, A vamos curiosidade é guardar, grande. guarda um pouco, Tá, Maurício, deixa eu tá. seguir, É, eu, ah, eu queria. deixa eu seguir, Wilson, porque eu vou só terminar as atualizações e a gente entra no debate, e aí vai, Ah, tá. pode ser? Ok. Tá, desculpa aí cortar o embalo, mas era só uma Beleza. palavrinha assim da Tereza e do Fábio do que viram nos treinamentos, então aqui as imagens do projeto no campo. Fazer uma breve atualização aqui sobre os investimentos, tá? Que tinham sido previstos. A gente já tem 70% dos materiais entregues nos grupos.
a gente conseguiu atender aí algumas demandas urgentes, como era o caso da Avemari, que estragou a balança, a gente conseguiu repor logo depois. Então, uma pequena ajuda aí que a gente conseguiu fazer para os grupos. Não é assim nada que vá mudar a vida, mas é sempre uma ajudinha, tá? Agora, os equipamentos que estão faltando devem ser entregues agora na primeira semana de outubro no máximo, que são as impressoras, que a gente passou por uma troca de ideias aí, de ver uma impressora melhor, um notebook, e tem a mesa da triagem da Filadélfia, que a gente ainda está vendo qual é a solução ideal, tá? Então, só atualização com relação a isso. Alguns grupos já receberam tudo que estava previsto. Aqui as fotos dos investimentos já entregues nos grupos. Ó, pessoal, e foi bem rápido agora. E agora chegamos no debate. Espero que ainda tenham vontade de falar depois que eu cortei o embalo. Nosso debate vai ser sobre quais são as saídas para a crise dos plásticos nas cooperativas. E eu fiz uma sugestão aqui para que a gente seguisse essa lógica. Então, primeiro, no primeiro passo, a gente fala um pouco sobre a crise, o que é que está acontecendo. Então, eu queria abrir daí um espaço para todos os representantes dos grupos falarem um pouco sobre a situação, tá? E depois o aprofundamento. E aí, quais são as causas dessa crise, o que que tem por trás, será que melhora, será que piora, para depois a gente pensar quais são as soluções, quem são os possíveis parceiros que podem nos ajudar. Então, essa é a minha sugestão, a gente não precisa necessariamente seguir esse fluxo, mas, enfim, vou abrir agora. Wilson, se tu quiser, eu te dou a palavra primeiro, já que eu te cortei da outra vez. Podia parar de compartilhar, Vitor? É, Claro, é, sou eu? Sim. com a palavra. Bom dia para todos, né? Olha só, gente. Dentro daquele roteiro que você colocou, como está a situação nos grupos, o Fábio fez uma introdução que é mais ou menos aquilo, né? A gente não está conseguindo vender parte dos plásticos, aí o galpão fica com a quantidade muito grande e o dinheiro que a gente investiu na coleta, na triagem, é, nos, nos, na prensa e para armazenar, a cooperativa acaba não tendo de volta esse recurso, né? Porque o preço do fitilho está muito grande, o preço do gás está muito caro, porque aqui a gente trabalha com empilhadeira a gás, e aí a gente acaba ficando, vamos dizer assim, desanimado no caso de todos os plásticos, né? Mas principalmente do PEB, que são as aparas coloridas e brancas. Aqui na cooperativa, a gente já tomou a iniciativa de alguns plásticos a gente mandar para o aterro sanitário, né? Alguns plásticos que, a princípio, no passado a gente recolhia, agora a gente não recolhe mais, que é aqueles plásticos de salgadinho, isopor, é, é, e bandejinhas, né? Esses plásticos aí estão indo tudo para o aterro sanitário. O que hoje nós estamos conseguindo vender o plástico, a sacolinha branca, por R$ 1,10 e a colorida 60 centavos. Ou seja, é um preço muito baixo perto do trabalho e do custo que a cooperativa tem. Porque hoje o custo das cooperativas é um custo muito elevado devido à exigência de compliance das grandes empresas, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Quando você fala da solução, eu tenho duas propostas aqui que eu queria apresentar. Não sei se eu apresento agora ou se eu apresento no fim da conversa. Posso aproveitar a minha fala? Tá. Bom, em relação aos créditos de logística reversa, hoje a gente faz parte de um programa da BIPEC e a gente consegue vender a nota, a tonelada, a R$ 120, R$ 130. Eu queria perguntar aí para a banca se não seria o caso desse fórum aqui
que, conforme a gente já falou, a gente comercializa em torno de 150 toneladas mês, eu acho que é mais. Por que nós não podemos comercializar os créditos diretamente com vocês? Ou seja, Avemare, Coopernatos, Vira-Lata, Cooper, todas as cooperativas que estão aqui, há alguma possibilidade da gente comercializar os créditos direto? Que hoje, como a gente recebe só R$ 130, eu estou imaginando que se a gente comercializar diretamente, deverá ter um aumento aí, que eu não sei de quanto que é, se vai ser de 100% ou 200%. Com isso, quem sabe poderia entrar um caixa a mais para a cooperativa. Isso é uma primeira proposta. A segunda é se há alguma possibilidade, né, nesse fórum das empresas comprar esse material nosso e estocar em algum galpão para que a gente tenha certeza que o material, no final do mês, ele vai ser comercializado. Por quê? Porque a gente precisa pagar INSS, precisa pagar fundo de descanso para os cooperados, precisa pagar seguro de vida, ou seja, precisamos pagar tudo, além dos impostos, né? E como o material fica estocado, a gente não consegue vender. E se não vender, nós não temos dinheiro para cumprir os nossos compromissos, né? Então, essas são as duas questões que eu queria colocar. Depois, se precisar de algum esclarecimento, mais na frente eu posso aprofundar. Obrigado, gente. Obrigado, Wilson. Valeu. Anotei aqui as soluções. Eu vou só botar no barco a dona Marli, que acabou entrando depois. Desculpa, dona Marli, a gente teve que sentir aqui. Mas agora a gente está seguindo o debate e agora a gente está no momento que a gente está falando do problema. O que está acontecendo, como é que é a crise nas cooperativas. E depois a gente busca aprofundar, entender as causas, também contar aí com a participação do Maurício e depois tentar buscar soluções. Então, essa é a lógica mais ou menos que a gente está seguindo. Então, eu queria abrir para a Cilda, Elisângela, Dona Marli, Tereza, se quiserem acrescentar um pouco mais sobre a situação da crise. Dona Marli, também já quiser se apresentar e já seguir falando, pode seguir. Tá no mudo. Tá no mudo. Bom, agora abri. Dona Marli, deixa eu te falar, o Pedro, que está aqui com a gente hoje, ele faz parte dos nossos patrocinadores, ele faz parte da ação que patrocina o projeto. Então, ele e o Maurício são os convidados. Então, só para te avisar também que temos convidados externos hoje. Bom dia, desculpa aí o atraso, tive que mudar do celular que não ia. Você me removeu, Vitor, aí não tinha como. Fui eu que te removi. Mas foi. Meu Deus, desculpa. Meu Deus, acontece. Alguém me removeu aí ficou difícil, eu não consegui, eu tive que trocar de celular. Mas tudo bem, está tudo tranquilo. Obrigada aí por apresentar aí o Pedro, o Maurício. É um prazer aí estar com vocês junto. Eu acho que quanto à questão das dificuldades, a cooperativa, todas as cooperativas estão enfrentando as mesmas, tudo que o Wilson já falou, e acho que se a gente ficar repetindo, só vai agregar mais tempo, né? Só vai demorar mais. Então, assim, é tudo isso que o Wilson já citou aí, praticamente todas as cooperativas estão na mesma situação. Então, eu acho que agora o ideal seria a gente tentar achar a solução, né, para essas dificuldades. E eu vou acompanhando aí, escutando aí a todos, e a qualquer momento a gente vai contribuindo com a fala. Então, nessa empresa aqui do Juarez... Eu acho que eu acabei nem me apresentando também, né? Entrei falando de que foi removida. Meu nome realmente é Marli, eu represento a Coopernova de Cotia, represento a Rede Verde Sustentável também, a rede daqui da região oeste, sou tesoureira da rede e presidente da Coopernova. Entendi que ele faz na coleta... Obrigado, dona Marli. Tereza, Elisângela, vocês acrescentariam alguma coisa? Eu creio que quanto a acrescentar, realmente é bem por aí. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, não tem nada diferente para ninguém. A dificuldade está para todos. Acho que um dos piores cenários para nós agora, acho que desde 2003 que eu estou na coleta seletiva, trabalhando com reciclagem,
E a gente viu, já enfrentou aí a Covid e tudo mais, mas ainda na Covid foi o tempo que mais não conseguimos vender melhor o material, né? Muitas coisas ruins aconteceram, mas para nós, nesse sentido, foi muito bom quanto aos preços. Mas agora, o que a gente está passando é uma situação, até antes do Covid, a gente nunca passou essa situação. Em 2005, se vendia o papelão a 31 centavos. Agora nós estamos em 2023 e as empresas estão pagando 35 centavos. Então, o poder de compra que se tinha em 2005, agora, 18 anos depois, vai ter acrescentado 2 centavos só. Então, assim, nós, presidente de cooperativa, estamos num cenário onde a gente está sendo pior do que mágico, né? Para poder estar pagando os cooperados, eles vêm trabalhar e você tem que fazer de tudo para motivá-los, informando que vai melhorar, mas a gente não está vendo o cenário para melhorar. Eu não sei, depois do Maurício falar, eu quero ver se ele me dá uma luzinha, porque a minha luz só me diz que vai melhorar alguma coisa a partir de março do ano que vem, porque para esse ano não tem mais melhoras, né, daqui para pior. E eu não sei onde vai dar isso, né? E a gente está com essa situação aí. E o plástico também, né? A gente vê tudo isso também refletindo no plástico, que é a Paras Filmes, né? Que é a para colorida, a para branca, e também o PP e o PAD branco, que era o carro-chefe de todas as cooperativas para vender a um preço melhor. A maioria dos locais não querem nem comprar o PAD branco, só o PAD colorido, coisa que ninguém nem tinha interesse. Então, o negócio mudou, eu não entendi o porquê, né? O mercado está absorvendo somente o PAD colorido, o branco, mas não, e o PP esquece. O PP hoje está até mais barato do que a para colorida, coisa que eu nunca vi na minha vida. Bom, obrigado, Tereza. Elisângela, da parte da Nada. Copernatos, tu quer acrescentar alguma questão específica também, antes da gente passar para a próxima parte? Bom dia a todos. Na verdade, eu pego a fala que eles falaram aí, porque a realidade é muito difícil. A realidade de cada um no seu município, mas a realidade é para todas. A dificuldade está muito grande. Beleza, obrigado. Elisângela, acho eu peguei muito aqui também, acho que foi uma fala que a gente não tinha pego, do Wilson, principalmente. Ah, ele trouxe um ponto importante, porque as cooperativas fazem um investimento, e principalmente essas que não estão diretamente envolvidas, que não recebem o material do município. Então, faz um investimento para coletar, depois faz um investimento para fazer a gestão interna do material dentro do grupo, e esse material depois fica parado, estocado ali, e o dinheiro não sai, e as cooperativas, enfim, remuneram os seus cooperados a partir do valor da venda do material. Então, acaba de fato trancando todo o processo. E além disso, além da dificuldade para vender, o valor está muito baixo, né? Enfim, é uma questão ligada uma com a outra. Ah, o Sérgio tinha entrado. Ele seria um cara importante para participar agora nessa parte da conversa, porque eu Ele disse não. que está tentando aqui. Estou falando com ele por aqui, mas está Ele disse que difícil. está tentando lá, porque acho que ele deve estar em Tá. deslocamento. O sinal, às vezes, onde ele está, Eu só não quero pega. deixar claro que eu não removi ninguém, tá? Que eu não removi o É, Sérgio também. Dessa vez a culpa não foi minha, ele que está tá? com sinal ruim. Então, vou abrir agora para o Maurício. Tu já viu, não sei se o pessoal já pediu aqui a tua ajuda várias vezes, então queria saber se tu tem aí alguma colaboração também, não que tu vá ter alguma grande solução, mas o teu ponto de vista, assim, até quando será que dura essa crise, essa situação do plástico? Então, fica à vontade aí para fornecer um panorama. Claro. Gente, eu me solidarizo com todos vocês, tá? Porque vocês estão narrando o que a gente está vendo já há alguns meses, né? Eu acho que a gente está, se eu não me engano, ali por outubro do ano passado, novembro do ano passado, o mercado entrou, né, numa uma baixa de preços que se perpetua até hoje, né? Então a gente está quase fechando um ano, assim. Essa é a verdade. Parece que é uma grande novidade, mas a verdade é que a gente já está
há algum tempo corrigindo preços no mercado de reciclagem, né? E, assim, acho que vocês narraram super bem o que está acontecendo, né? Então, os materiais perderam preço por falta de procura, né? Então, vocês estão com um diagnóstico perfeito de que está todo mundo muito bem estocado, os recicladores estão bem estocados, os recicladores estão comprando sucata se eles conseguirem um preço muito baixo, né? Porque senão eles não têm nem onde colocar, tá? Então, isso vem acontecendo bastante, os preços vêm caindo, né? E o que vem... Por que isso está acontecendo, né? Eu acho que a diferença, assim, de quando a gente olhava esse mercado de reciclagem por alguns anos para trás e hoje, é que, alguns anos para trás, a demanda de reciclado era mais ou menos constante, era uma demanda constante baixa, né, para o mercado usar resina reciclada para diminuir custo de produção, e os preços de sucata ficavam oscilando conforme a disponibilidade dessa sucata na destinação de coleta seletiva, na coleta nas ruas, etc., né? Hoje não, já faz desde ali quando teve o auge da pandemia, o início ali em 2020, a partir dali a gente catalisou um efeito que os preços das sucatas, elas começaram a subir e elas começaram a ser balizadas pela demanda por elas para a indústria de reciclagem, para resinas recicladas. Então, essa queda de preços que a gente está sofrendo há quase um ano é basicamente em função da demanda da indústria de resinas recicladas, né? Não existe preço para baixo porque está faltando sucata. Ao contrário, está sobrando sucata. Até inclusive por isso que o preço está caindo. Se tivesse faltando, talvez o preço não teria caído tanto. Então a grande verdade é que existe muita sucata disponível, mas existe uma demanda muito fraca por ela, e isso faz os preços caírem. E por que por que a demanda caiu abruptamente? Porque a gente entrou num ciclo do mercado de plásticos, e quando a gente fala plásticos, a gente tem que entender que existe plástico de primeiro uso, né? Para a gente ter plástico reciclado, existe plástico virgem também. A gente entrou num ciclo de plásticos de primeiro uso que está com um preço muito baixo, vem caindo sucessivamente desde esse período do ano passado até agora que começou a esboçar uma certa recuperação, né? Então, nisso, a tomada de decisão das empresas que usam plásticos, né, que fazem produtos plásticos, e as grandes marcas, né, quando bota no ponta do lápis, quando faz a conta, a opção de pagar um preço competitivo na matéria-prima virgem acaba sendo a opção, né? E com isso o mercado de reciclados retrai em demanda e os preços vêm caindo. Então, isso que está acontecendo. Infelizmente, pessoal, assim, eu entendo assim, vou dar uma perspectiva, a Teresa falou em março, acho que é um pouco até realista mesmo, né? A gente acha que devemos ter um quadro de melhora, de estabilização dessa sangria ainda ali por novembro, dezembro, né? Então a gente acha que os preços devem estabilizar, tá? A partir de outubro, final de outubro, novembro, dezembro, e talvez, né, voltem a subir a partir do ano que vem, né? Por quê? Porque a gente não vê os preços de plástico virgem subindo de forma veemente ainda esse ano, né? A gente não acha que isso vai acontecer. Então, para o mercado de reciclados voltar a ganhar preço, a gente precisa que duas coisas aconteçam, ou pelo menos uma dessas duas coisas aconteça. A primeira é o mercado de plásticos virgens voltar a subir em preços, ou ter alguma lei, ter alguma regulamentação que faça o mercado de reciclados ganhar em preço. O que pode ser uma regulamentação desse tipo? Obrigatoriedade de uso de reciclado em alguma aplicação, por questão regulatória, por lei, etc., ou um imposto adicional sobre plásticos virgens para algumas aplicações também, né? Então, então, existe um ambiente regulatório que pode mexer no mercado e existe um ambiente econômico, ciclo econômico, que é a questão dos plásticos virgens ganharem em preço no mercado internacional e, consequentemente, no Brasil. Então, se uma dessas duas coisas não acontecerem, os preços não devem subir tão cedo, tá? Então, vamos ter isso na cabeça. Eu não quero trazer más notícias para vocês, mas, assim, não nos parece, tá, que o mercado vai retomar sem que alguma dessas duas variáveis se mexam,
tá? Então, assim, é um momento difícil, é um momento que a gente está vendo que tem cooperativa que está perdendo, né, cooperativado, porque a remuneração caiu muito. É um momento que a gente vê que tem empresa pequena que está fechando, empresa de reciclagem pequena que está fechando. Então, a cadeia inteira está sofrendo, né? E a gente começa a pensar que se a demanda aquece um pouquinho, né, pode faltar sucata de novo, né, no Brasil. Porque a gente está num momento que assim, a, a- como é que eu vou dizer? Não existe tanta motivação para haver coletas nas ruas porque o valor está muito baixo, né? Então, se os preços continuam caindo, se continua caindo, a gente entende que vai chegar um momento que, se a demanda aumenta um pouquinho e os estoques são consumidos, já vai faltar um pouco de sucata para a indústria, sim, né? E daí talvez o preço até suba um pouco, por falta de demanda, por falta de oferta na sucata. Mas, por hora, como tem muito estoque, a gente acha que esse efeito pode demorar um pouco para acontecer, né? Então, vou acabar minha fala, que eu já falei bastante, mas assim, vamos pensar o seguinte: a má notícia, a situação está ruim. A boa notícia, já estamos no fundo do poço, tá? Difícil cair mais do que já está. Então, assim, se cair um pouquinho mais, ok, mas tem limite, tá, gente? Assim, não devemos ver preços de sucata caindo muito mais do que já está por aí, tá? O fundo do poço tá, ou já chegou ou está muito próximo, tá? Porque senão a indústria acaba, tá? Acaba tudo, tá? Então, essa é a mensagem e fico à disposição, caso de dúvida, questão, a gente continua debatendo. Muito obrigado, Maurício. Acho que foi uma baita explicação aí. Para mim também, quando tu falou a questão da obrigatoriedade do uso da resina, muitas empresas, inclusive a motivação da criação do PCP surgiu a partir justamente da demanda das grandes empresas de bens de consumo por resinas PCR. E o que nos parece, até muito pela que a Wise nos falou recentemente, é que nem eles estão conseguindo cumprir eles com as próprias metas, porque de fato a resina virgem está muito baixa e acaba se tornando um grande ônus fazer o PCR e cumprir. Então, Eu até, Vitor, sem querer te interromper, colocaria o Sérgio nessa conversa, nessa roda, antes de abrir, porque acho que tem muita provocação boa que o Maurício trouxe, porque o Sérgio é um reciclador, que está aqui no nosso evento aqui, que está de um outro lado dessa cadeia aqui, e podia comentar um pouquinho, Sérgio, se você está com a conexão normal aí de volta ou não, como ele também está sentindo. A gente ouviu as cooperativas aqui de cada um, como é que está a sua percepção do impacto. Nós tivemos na fábrica dele, lá visitamos também, e ele travou, né? Ou eu que travei aqui. acho que travou. Ele tá. Eu também estou há Ah, horas querendo chamar o Sérgio, mas ele tá. Entra e sai, não sei, deve estar com alguma questão de comunicação. voltou. Sérgio, nos escuta? Liga aí o microfone agora. Tá sem som, aperta aí. Até o Sérgio conectar, gente, eu queria fazer uma pergunta geral, assim, que dessa questão da obrigatoriedade do uso de recicláveis, se vocês sabem se tem alguma coisa a nível institucional, assim, mesmo de lei no governo que esteja andando nesse sentido, assim. Porque até as empresas podem ter essa vontade de usar o PCR, né? Mas se fosse uma obrigatoriedade por lei, eu acho que facilitaria também, né? Teria Para que ter um esse. incentivo É, também para eles fazerem isso, né? Isso. eu participei de um encontro nacional dos catadores agora no. Quando foi o encontro, Lu? Final de agosto, né? Final de agosto em Brasília, e lá esteve o secretário nacional do Meio Ambiente, onde tudo isso que a gente está colocando aqui foi abordado em diversas cooperativas a nível de Brasil. E ele colocou duas questões assim, importantes. Primeiro,
que foi a taxação da importação de matéria-prima do plástico de fora para cá, né? Aumentou, acho que de 15% para 18%, eu acho. Aliás, de 0 para 15% a 18%. Segundo, que está se elaborando uma lei que obriga a indústria a usar uma parte dos materiais recicláveis em seus produtos, né? Então, isso foi animador de uma certa forma, né? Porque vai de encontro com o que o companheiro falou aí anteriormente, né? Eu acho que vai ser questão de tempo aí para a gente ter alguma notícia do ponto de vista governamental para com a cadeia de reciclagem e tudo, né? Tá Esse é o acontecendo, impacto que eu gostaria. viu, Wilson? Está acontecendo. O governo lançou o decreto de logística reversa para os plásticos, né? Ele está fazendo por cadeia plástico, é, papel, e dentro dessa regulamentação, acho que vai para a audiência pública agora, para esses próximos dias, já estava em debate. E lá vai estar esses pontos aí que você tá levantando, hein? Sérgio, tá ouvindo? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, manda lá. Tudo bem. Eu estava num local aqui que não pegava de jeito nenhum. Entrava e saía, entrava e saía. Mas agora acredito que não vai ter problema. Boa, Tudo bem? Sérgio. Vamos Tudo lá. bem? Tu consegue. A gente está aqui num grupo, a gente já começou há um tempo, nós queríamos que tu te apresentasse. Acho que nem todos estavam Tudo bem. quando te apresentou. E também que tu passasse um pouco a tua percepção da crise, da comercialização dos plásticos, como é que está sendo para a tua organização, por favor. Então, eu sou o Sérgio, eu e meu filho Marcelo aqui, né? A gente tem uma empresa há mais de 25 anos já. É uma empresa de reciclagem de polietileno, sacolinha, como fala a Teresa, né? De filmes. E a dificuldade é a mesma. Nós estamos saindo aí de um cliente aqui em Sorocaba que quer que abaixe preço, e não vende. Caiu mais de 50% as vendas. Nós não paramos ainda, que nós estamos tentando, de outras maneiras, vendendo material mais barato para ficar no mercado, tentar ficar no mercado. Mas estamos sentindo também a dificuldade no final aí, né? Estou no começo, na Zapara, acredito que é todo o material que está assim, né? É o efeito cascata aí, né? Então, é isso. E nós estamos há bastante tempo, há mais de 25 anos. E nunca passamos uma dificuldade dessa. Estamos indo para outro cliente, onde usa material de melhor qualidade, né? E também preço, e não vende. O problema é que caiu muito a venda final. Sérgio, você podia dizer mais ou menos o preço comparado aí do resina virgem hoje, como é que está do reciclado, que a gente teve aí outro dia, você comentou até que quanto que chegou o preço do material, Isso. só para a gente ter ideia aqui para o pessoal também. Nós há pouco trabalhamos com resina virgem, tá? Mas aqui, em Sorocaba, eu tenho um local aqui que está lá com lote, vendendo o material a R$6,40, R$6 capaz que ele vende, 50 toneladas. Que parou a empresa, mas eu sei que caiu muito, né? O material estava na faixa de quase R$20, hoje na faixa de R$9, material virgem. Então, muita gente cai para o material virgem, né? Então, essa é a dificuldade também que estamos enfrentando. Eu pedi... Comprei em Manaus. Parece que está chegando de Manaus, material muito barato também, né? Eu pedi na Cromex, que é uma empresa que faz os pigmentos, e ela falou que está subindo. Vamos comprar que está subindo. Vai subindo o quê, né? E realmente aumentos
Para vocês terem uma ideia, nós entramos no mercado livre de energia e não conseguimos abaixar muito pouquinho. Então, o que baixou para nós? Nada. Baixou a matéria-prima, quer dizer, mata o pessoal da coleta, da seleção, e a gente também acaba ficando com lucratividade zero aí, né? Tentando ficar no mercado. Agora mesmo estamos dirigindo para outra empresa aqui em Sorocaba para tentar negociar preço e continuar no mercado. Boa. Eu não escutei o que vocês estavam falando, né? Mas o que tem do governo para a gente poder melhorar isso aí? Eu não sei se tu ia continuar a tua fala, acho que o Fábio agora comentou um pouco sobre esse projeto de lei que está em audiência pública. Eu acho que, enfim, é muito importante. E também a nossa plataforma, o nosso projeto PCP aqui, a gente já tem quase 2 anos visando promover justamente a conexão entre as cooperativas e a indústria. Enfim, antes tinha muito a questão. Ainda tem o consolidador, o atravessador, enfim. Mas aqui já é uma comercialização, que é tecnicamente muito difícil. Então, se a gente ainda tem toda essa questão, o mecanismo mais básico, né, de oferta e demanda do mercado acaba tornando de fácil muito complexo. Então, fala, Fábio. Não, só para finalizar a fala, assim. Enfim, eu acho que está posto aí. Tem algumas coisas que podem acontecer. O Maurício falou, é muito difícil que piore, então me parece que é algo agora de um pouco aguentar essa situação, mas também pensar o que a gente pode fazer. Daqui a pouco conversar com um parceiro para buscar engrossar esse debate, para deixar menos desvantajosa essa situação, essa relação virgem e pós-consumo. Não sei, tentar buscar o que dentro das circunstâncias, dentro desse problema, que a gente pode fazer como grupo ou com os nossos parceiros, porque acho que quando a gente tá em crise dói, mas se a gente está em crise e parado é pior ainda. Pelo menos se a gente está vislumbrando uma saída para uma situação melhor, se a gente está fazendo um esforço coordenado, pelo menos a gente está se mexendo, né? Então, tentar um pouco pensar nesse sentido, assim, do que a gente pode fazer e abrir esse espaço justamente para ideias. Lá atrás, o Wilson falou sobre fazer a comercialização em conjunto dos créditos de logística reversa, enfim, é uma possibilidade que a gente pode investigar, mas também ver com parceiros o que a gente pode estar fazendo aqui, aproveitar nossa rede de parceiros para isso. Fábio. Não, eu acho que assim, acho que a gente tem que pegar, como sempre diz o pessoal, tem que fazer do limão a limonada. Eu acho que a crise serve para a gente pensar mais para o futuro. Agora nós vamos ter que viver nela, e eu acho que a gente tem que ter alguma medida, porque essa crise, inclusive, não é a primeira nem a última, ela pode voltar. E aí eu fico pensando que, ao mesmo tempo, a gente pode olhar que tem uma contradição, né? O mundo todo, a pauta é para redução do gás de efeito estufa, CO2, o plástico, do problema do plástico no mar. Todo mundo está trabalhando para a redução. E aí nós temos um setor importante aqui, cumprindo um papel importante, e que numa crise dessa sofre com a demanda à procura. Porque nós somos na Wise, que é um reciclador aqui, Pedro, que faz resina, inclusive, acho que é Unilever, grandes empresas, e no final das contas, o que pega é isso que o Maurício falou. Ele faz a conta dele do quanto custa a matéria-prima dele para o produto dele, e ele deixou de comprar o reciclado e está comprando o virgem. Então, pera lá, a coisa está errada. Então, são discursos todos que nós estamos fazendo. Então, como é que a gente alinha isso? Porque agora um setor está numa situação bastante crítica e um outro setor que tem mais gordura e mais capacidade não está olhando para isso
no seu negócio estratégico. Então, eu penso, inclusive, talvez a gente tivesse que provocar as empresas que estão com os acordos, com os pactos de utilizar resina reciclada, a Coca-Cola, a Danone, a Unilever, todas as empresas, para chamá-las, olha, aonde é que vocês podem entrar nisso? Porque uma das coisas que eu acho que elas poderiam entrar era pagar mais no crédito logística reversa. O plástico deveria custar mais do que os outros materiais, pelas outras externalidades todas, e não para a gente, inclusive, suprir essa situação que a gente enfrenta, diferentemente de outros materiais. Você não vai ter latinha, por mais que a latinha caia, ainda ela está em valor agregado. Então, eu pensava aí, Wilson, que a gente deveria pensar, acho que do projeto aqui, era ver se a gente provoca essas empresas que estão envolvidas em grandes programas aqui no Brasil que estão remunerando os créditos. E num momento como esse, a gente deveria chamá-las, porque o que nós estamos discutindo aqui é a sobrevivência de um setor importante que lá na frente, quando alguns começarem a falar, mas cadê matéria-prima? Não tem, porque a cooperativa fechou. Porque o que o Maurício falou é um diferencial. Agora, a questão é da demanda que está balizando o preço. Mas o Sérgio, que é um reciclador, está aqui falando que ele também está sofrendo com isso, por conta da outra parte, que é a venda do material que ele não consegue colocar no mercado e competir. Então, eu penso assim, como a gente poderia aqui, talvez até tirar alguns pontos que a gente desse sequência para... É lógico do nosso tamanho aqui, mas nós temos parceiros aqui que têm acesso a outros espaços para a gente ir provocando. Esse material não pode ficar nesses patamares de preço, e até talvez esse que o Wilson colocou, um fundo para comprar, porque tem muitos materiais que estão indo para o aterro, então coletou, pagou, e agora está jogando fora. Isso é totalmente contrário ao que nós estamos defendendo aqui no programa, inclusive. Então, sim, vamos jotando aí mais questões aí. Obrigado, Fábio. Maurício, depois o Wilson. Gente, assim, só para uma considerações aí sobre o que vocês falaram, né? Realmente, eu entendo a situação. Deixa eu dizer assim, o crédito logística reversa, tá? Na nossa opinião, ali vocês falaram ali 130, 150 reais aí por tonelada de plástico. Assim, eu acho que o Wilson mencionou isso no início como né, uma solução. Realmente, sim, eu acho que pode ajudar, tá, gente? Mas assim, solução, assim, acho difícil, porque é uma remuneração muito baixa, né? Tá valendo muito pouco ainda isso, tá? Então, assim, ele acho que realmente ele pode ser um alento, né? A solução, Wilson, eu acho difícil porque tem que valorizar mais para ser a solução, né? E também tem os créditos de reciclagem, né? Que daí não é o crédito de logística reversa, mas é o crédito de reciclagem, que também está, né? Tá parceiro, está para ganhar uma precificação, né? À medida que isso avance no governo. Isso também vai gerar valorização, né? Agora, para quem ficar valorização, eu admito que eu não sei responder para vocês, né? Se o crédito de reciclagem vai ficar para a cooperativa, se vai ficar para o reciclador, se vai ficar para um operador, realmente aí eu vou ficar devendo essa informação, porque para mim também está muito obscuro essa parte, tá? Mas assim, vou dar um último comentário, assim, é claro que a crise, a gente está num cenário de baixa. Então, assim, mas vamos tentar ver vamos tirar uma boa notícia disso, tá? O mercado da reciclagem era um mercado constante. Era um mercado sem altos e baixos, era um mercado linear. Ele se tornou tão relevante que ele é um mercado cíclico agora. Como todos os mercados das economias desenvolvidas ou desenvolvimento, é um mercado cíclico, entendeu? Então, existe um ciclo de alta, existe um ciclo de baixa. Existe um ciclo de alta do varejo, existe um ciclo de baixa do varejo, ciclo de alta da petroquímica, de baixa da petroquímica.
O da reciclagem vai acompanhar um pouco de todos eles. Por quê? Porque o ciclo de alta e baixa do varejo vai dizer quanto de sucata tem disponível no mercado, porque envolve consumo da população, etc., e da petroquímica do mercado que compra plástico para fazer produtos, né? Então, ele vai responder aos ciclos econômicos da ponta do início e do ciclo econômico da ponta do final. Então, ele deixou de ser um mercado constante, linear, para ser um mercado cíclico. Então, aqui, essa é a primeira, digamos, crise depois do amadurecimento do setor de reciclados. Então, assim, temos que aprender a conseguir trabalhar no ciclo de baixa também. A gente não faz o mercado prosperar em 2 anos, como foi agora, 2020, 2021, uma parte de 22 que só subiu, como se não houvesse amanhã, né? A gente sabe que no longo prazo ele tem que dar certo. Então, 1 ano de baixa, firme, vamos aguentar, né? Porque depois, quem perpetuar, quem continuar se gerindo bem os negócios, as cooperativas, os cooperativados, vão Ficou mudo? Ficou mudo. Maurício, ficou mudo. tá, isso é bem importante. Deu uma trancadinha. Acho que foi. Ih, acho que foi lá com ele. Tá, Acabou caindo, né? sim. Eu vou passar. Não, acho que foi muito boa O a Alessandro fala também do quer falar. Maurício. Eu vou passar então para o Wilson e depois a gente abre para o Alessandro. Já? É, é, Ali. se o Maurício voltar, vocês me avisam que eu tenho um convite para fazer para ele. Ele Aliás, voltou. deixa eu já colocar no grupo. Tá ali ele já. Oi, Ele gente, Quer quer, desculpa, concluir? Quer eu acho que concluir? caiu a minha internet, né? É. Deu uma Des- caidinha no final, mas deu para te ouvir Mas quase até o fim. eu consegui concluir? Então tá, Não, ainda bem. você tá falando do ciclo de baixa, que era a primeira crise, depois desse ciclo, que você ia concluir assim. Isso. Não, é só caindo a conexão para mim parar de falar, né, gente? Mas é isso, a gente tem que saber operar, né, nesse ciclo também de baixa, porque no longo prazo, né, quem sobreviver, quem conseguir ser bem gerido nesse ciclo de baixa, vai colher o próximo ciclo de alta, né, que pode ser ano que vem, que pode ser 2025. Então a questão é continuar no negócio e acreditar que no longo prazo, tá, as coisas vão dar certo, tá? É isso aí. Obrigado, Maurício. Fala, Wilson. Bom, Maurício, é, eu concordo com a sua colocação. A Cooper Vira-Lata está há 25 anos no mercado. Em 2003, em 2009, nós passamos pela crise do papel. Pra você ter uma ideia, em 2003, nós perdemos 500 mil quilos de papel, né? E nas outras crises, em 2009, também. Mas nunca a gente tinha passado por esse problema no quesito plástico, né? Porque hoje você tem os PAD, PP, PET, enfim, todo esse material que não é pouca coisa, conforme a Tereza colocou. Então, eu concordo com você sobre o mercado da reciclagem, que agora não é mais qualquer mercado, é o mercado também, assim como do café, do açúcar, do agronegócio e tudo. E aí eu já queria, Maurício, convidar você para que você tivesse um bate-papo aqui com todos os nossos cooperados. Isso também eu acho que faz parte, eu acho que toda a rede aqui deve fazer o mesmo. Por quê? Que apesar da gente conversar com os cooperados, fazer prestação de conta, eu acho que essa colocação sua ela é muito importante e fundamental para a manutenção das cooperativas e para que as cooperativas possam continuar crescendo. Porque é nesses momentos de crise que, se a gente conseguir segurar, a gente pode sair fortalecido. Apesar que, no caso das cooperativas, é um caso muito à parte, né? Porque a gente faz a coleta, a gente tem que vender e pagar os cooperados. Mas eu já faço o convite para você e não aceito não. A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: talvez, gente, nós podíamos pensar, Vitor, né? O Vitor, assim, numa ação emergencial, numa ação emergencial. O que seria essa ação emergencial do meu ponto de vista? É aquelas duas questões que eu coloquei.
Claro que a logística reversa ela não vai resolver o problema das cooperativas, mas nesse momento de crise pode ser que ela consiga dar uma ajuda na cooperativa. Você imagina, se eu estou vendendo meu crédito logística reversa hoje por 130 e eu posso vender a R$ 300, eu estou dando um exemplo, não sei se é isso ou se é 400, não sei. Eu sei que o operador compra e a gente não sabe as outras transações. Isso também, Fábio, Tereza, Marli, nós temos que saber disso, né, para saber quanto a cooperativa está deixando de arrecadar. Não vou dizer que os operadores estão faturando mais que nós, porque eu não tenho noção disso. Mas o importante seria a gente ter essa informação. Então, Maurício, Vitor e todo mundo, nós tínhamos que pensar assim, até o final do ano, como que nós poderíamos ter uma ação emergencial para que a gente possa ajudar um pouco as cooperativas, para chegar em dezembro, a gente poder continuar comprando a cesta lá do peru, do panetone, né? Do refrigerante para o cooperado, para o catador passar uma ceia legal em casa, né? Então, eu pensaria, agora nós estamos seria outubro, novembro, dezembro, né? Uma ação emergencial. A outra coisa, gente, é assim, muita coisa está para acontecer. Esses encontros que nós estamos participando, seja em Brasília, seja aqui, seja onde quer que for, nós estamos discutindo com o governo, que o governo começa a pagar a cooperativa pela remuneração do serviço prestado. Isso é uma discussão que no passado estava distante, mas hoje ela está muito presente. E olha, tem muitas cidades e capitais que já estão pagando para as cooperativas. Já estão pagando. Nós do MESC, do movimento Lá Eu Sou Catador, nós achamos que vai ser uma questão de tempo. Só não dá para a gente dizer se é 1, 2, 3, 4 meses. Mas isso já é uma realidade. E o governo assumiu o compromisso, o secretário nacional. Só não falou prazo, né? Porque não adianta falar que vai ser novembro, dezembro e não ser. Então, isso já faz parte, viu, Victor? E todo mundo, já é uma realidade nossa. Aqui no Vira-Lata, nós tivemos a oportunidade de levar alguns catadores para esses encontros e depois nós fizemos uma avaliação do que significa isso. Então, olha só, se nós estamos discutindo uma política de preço para o futuro próximo, melhor, e aí dentro da questão que o Maurício colocou, é fundamental para nós, para todos nós e os catadores que estão nas nossas cooperativas, nas outras, entender esse mercado da reciclagem. Porque muita gente acha, não vai aumentar, não sei o quê. Essa questão que ele colocou, gente, é uma questão super real. E isso orgulha muito nós, das cooperativas catadoras, saber que nós fazemos parte realmente, tanto da economia formal, que nós já fazemos parte há algum tempo, né, como da economia de direito, que é essa questão que ele colocou de forma brilhante. Então, para terminar, eu faço o convite aqui para o Maurício, não aceito um não. Eu não sei se onde é que ele mora, se é no outro estado. Se for no outro estado, ferrou, que eu não posso pagar passagem para vir. Não, eu sou aqui de Porto Alegre, tá? Mas a gente aceita sim, a gente Então, dá um jeito. não, de ônibus dá para a gente pagar aí, mas quem Já sabe passa no dia por que aqui você também, vir. é lógico. Então, eu acho que isso, Tereza, isso deve fazer e tem que fazer parte da nossa reflexão. Porque a Tereza tem vindo aqui, tem refletido sobre a questão do plástico, o Fábio, legal, mas essa questão que o Maurício colocou, ela tem que ser parte do dia, como formação para os nossos catadores. Desculpa se eu me alonguei muito, tá, gente? Mas era isso que eu queria colocar. E aí, pensar sempre assim, no emergencial, o que nós podemos fazer nos 3 próximos meses para dar um fôlego a mais para a cooperativa. Tá bom, gente? Obrigado e desculpa aí, de novo. Viu? Boa fala. Obrigado, Wilson. Não, acho que foi ótimo. Deixa eu só interromper antes de passar a palavra para o Alessandro. Eu vou ver também se a gente, via projeto, também pode auxiliar o Maurício, se ele não for lá para São Paulo. Porque, assim, quando o Wilson falou, a gente não... Tem um ponto muito importante, tá? A Marli tá aqui, a Elisângela, a Cilda, e falando muito representando as cooperativas. Mas tem uma crise
das cooperativas e tem uma crise e que é específica e que é sentida muito forte pela liderança das cooperativas, porque faz a gestão para fora e muitas vezes recebe a responsabilidade do grupo, dos seus cooperados, de que o dinheiro não está chegando, mas existe uma crise maior. Então, acho que pelo menos da nossa parte, no que a gente puder também tentar aliviar isso, e o nosso projeto já faz isso, né, com as visitas do Fábio e da Tereza um pouco, mas para ajudar, enfim, a segurar um pouco esse peso, é bem importante. Vou passar a palavra para o Alessandro, mas quero fazer de novo aqui um convite para a Marli, para a Tereza e para a Elisângela também participarem aí da conversa. Alessandro, por favor. Vitor, quero agradecer o convite para participar desse momento, assim, que ele se tornou bastante rico e que bom que tu tá gravando, tá? E assim, pessoal, o que aqui do Rio Grande do Sul nós estamos enxergando também, nós estamos focados agora falando do plástico. E, de fato, eu sou oriundo do mercado do plástico, já estou há alguns anos no mercado do plástico. Trabalhei nas indústrias e tal, e a gente sabe, né, como funciona, que existe, de fato, ciclos, né, de momentos de mais e menos demanda e mais e menos oferta, tá? Eu acho que tem alguns pontos que vocês em São Paulo estão nadando com mais, vamos dizer, eficiência que em outros locais. E eu tenho conversado muito com alguns catadores aqui do Rio Grande do Sul, que é de pensar também em diversificar os trabalhos, tá? Então, o que a gente faz? A gente tria, enfarda e vende. O que a gente pode fazer para diversificar? O que mais a gente pode oferecer? Tá? Então, agora há pouco na fala do Wilson da Vida Lata, ele estava falando sobre tentar que o pessoal que está comprando crédito pague um pouquinho a mais. Eu acho possível, tá? Mas eu não vejo como eles vão pagar R$ 300, por exemplo, tá? De repente tu tem informações melhores que a minha. Mas assim, aqui no Rio Grande do Sul a Bipec está pagando 150 para plástico e vidro e 85 a tonelada para papel e metais no geral. E acho que conseguir 190, 170 para o plástico, eu acho possível, tá? Eu acho que é uma negociação possível. Então, assim, são pequenas vantagens, tá? Que a gente tem que começar a pensar. Tem uma cooperativa aqui no Rio Grande do Sul que eles estão começando a vender os serviços deles para serviço mesmo, para cuidar, por exemplo, assim, eles já têm o contrato de coleta no município, que é uma forma de diversificar. Quem não tem coleta, tentar conseguir com a sua prefeitura um contrato de coleta. Eles estão assumindo algumas praças para deixar limpa, fazer a parte de limpeza das praças, a parte até de paisagismo, que é outra forma de diversificar, né? Então, acho que um desafio um pouco esse, assim, da galera que está há uma era aí, o Fábio, eu tinha cabelo quando comecei a trabalhar nisso, assim. Então, faz algum tempo que eu já estou, o Wilson também, o Wilson tinha cabelo, com certeza. Então, a gente tem que pensar também em formas de diversificar os nossos serviços, tá? De oferecer outras coisas. A possibilidade de eventos, né, Vitor? Fábio, de a cooperativa trabalhar em eventos. Aqui em Porto Alegre tinha um pessoal que trabalhava no estádio Beira-Rio, tá? Sempre tinha lá o pessoal fazendo a coleta, ficando com material, tinha um contrato com o Inter lá. Então, eu acho que é um desafio, tá? É este. E para terminar, porque eu não sou, vamos dizer assim, linear desse grupo, só toda uma colaboração. Se o próximo ciclo de alta for 2025, Maurício, nós estamos ferrados. Espero que não seja em 2025, seja bem antes. Porque aí seria bastante impactante para o pessoal que eu tenho visto aqui, tá? Tinha cooperativas que tinham 28 pessoas, 30, estão com 11, 12, porque as pessoas vão migrando para fazer outras coisas, né? Então é um desafio. Tá, Vitor? Parabéns aí, Vitor, pelo momento, pessoal, pelo trabalho, tá? Que depois eu quero ter a gravação para dar mais uma olhada, porque eu quero fazer algumas anotações mais qualificadas. Parabéns, gente. Beleza. Valeu, Alessandro. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação. Vi aqui que tu vai ter que sair. Depois a gente vai ter gravado, qualquer coisa que quiser. Mas foi um prazer te ter aí. Obrigado. Eu vou abrir, antes de passar para ti, Wilson, eu vou passar para a Tereza e também de novo não, precisa não. convidar a Marli e a Elisângela. Então, o que eu estava querendo pegar e falar nisso tudo, né? A gente. Opa, tá me ouvindo?
Agora ficou mudo. Tá me ouvindo? Sim. Agora tá bom. Então tá bom. Gente, olha, tudo isso daí que ele está falando, né? O Maurício está falando ali, que a gente, se a gente conseguir sobreviver, é lógico, né? E dentro dessa tática toda, a gente tentar melhorar ali na parte da logística reversa, eu acho que tem campo para isso, viu? O Alessandro, porque eles não abrem para nós de jeito nenhum quanto que é que eles recebem. Tá? A gente participou de leilões aqui, nós já fizemos um monte de coisa, o Wilson sempre está junto comigo ali também, né? As cooperativas da Rede Verde também, sabe sempre do que está acontecendo, mas a gente cutuca de um lado, do outro, ninguém fala, Alessandra. Esse é um mercado bem fechado, nós somos os protagonistas, nós fazemos todas as partes sujas do negócio, e neguinho está levando muito dinheiro, porque os negócios que mexem com isso, empresas aí que mexem com isso, você sabe. Tem uma dessas empresas aí, começou ontem, agora é um bando de gente trabalhando, o negócio, sabe? Só falta daqui a pouco ninguém passar de jatinho, tá? Mas, assim, eu estou vendo que o negócio, para nós, ainda tem campo, sim. Eu não acho que não é só R$ 40 que dá para aumentar, não. Nós acho que dá para a gente dobrar, por algumas informações que você sabe do mercado, não sei de tudo, mas você sabe que onde há fogo, onde há fumaça, houve fogo e tem alguma coisa ali, tá? Mas a gente vai ali para outra situação, que o Wilson mesmo falou que já está vendo lá no governo federal, o Maluf lá está falando sobre isso, mas a gente sabe que não é só, não é o governo em Não, si, né, Wilson? Nós temos aqui a parte do município mesmo. Aqui seria a prefeitura e até o governo do estado, tá? O governo federal lá, você vê, Diadema aqui do lado já paga por serviço prestado, Santana do Parnaíba, uma cidadezinha que é um ovo, paga por um serviço prestado, e a gente aqui em São Paulo é uma sem vergonhice, simplesmente fala que o material que eles te dão lá na cooperativa, que leva lá, é o pagamento do serviço prestado. Então, aquilo ali é teu pagamento. Então, assim, eu acho que mesmo batendo lá no governo federal, tá? Acho que mesmo vindo uma ordem de lá para cá, você sabe, dentro dos seus municípios, quem manda é o prefeito, quem manda. Tem algumas situações que eles até absorvem, outras não, né? É igual você vê aí com a Luiz, situação mesmo da CETESB, com a Luiz, MTR. Alguns resolveu o estados negócio da mata absorveram e outros plástico? não. O nosso mesmo não absorveu e a gente tem que fazer, dançar a dança conforme eles querem. Então, assim, eu vejo que a nossa saída mesmo, hoje, se a gente tivesse um capital, como o Wilson falou, para a gente ficar com esse material parado e ter dinheiro para estar pagando os cooperados, pelo menos uma média de ganho, pegar uns 12 meses, pegar uma média e dar aquele valor de média ali para o cooperado, para ele não sair. E depois, quando melhorar, como o Maurício também falou, que uma hora vai melhorar, eu não sei quanto que é esse prazo, mas acho que uma saída mágica nós não temos. Vamos continuar fazendo o que a gente sabe, que é trabalhar muito. O Alessandro falou de eventos. Alessandro, nós aqui participamos de evento desde o começo lá, a primeira Fashion Week no Brasil Sustentável, quem fez fui eu, tá? E o que acontece? As outras cooperativas começam a entrar no negócio, tá? Mas não começa a ir só pelo material. Aí quebra a situação. Eu vou lá e eu cobro por cabeça de cooperado R$ 350 o dia, tá? Agora tem cooperativa que lá vai lá e fala assim: eu vou só pelo material. Pronto, acabou. Evento para mim já era. Porque ninguém quer me chamar porque sabe que eu cobro, e não cobro pouco. Mas aí vai neguinho de graça pelo material e o negócio não paga. Então, e todo mundo está descobrindo. Põe-se cooperado hoje para fazer o serviço de reciclagem, de varreção, de catador de lixo e de gari também, entendeu? Então, assim, para você entrar no evento, para você levar 50 centavos, as pessoas banalizaram já esse mercado aqui dentro de São Paulo. Então, ninguém quer pagar e pagar o preço justo. Então, assim, o povo nosso mesmo, da nossa categoria, fez isso. Então, o negócio está feio aqui. Outras situações que a gente tem feito também é prestar serviços dentro de shopping, essas coisas assim, e está cobrando. Mas as pessoas entendem que o material paga-se o preço. Agora que eles estão um pouquinho mais assim, porque eles tentam vender o material deles e não estão conseguindo comprador, né? Então, estão começando a abrir o olho que o negócio não é tão fácil, mas também não querem pagar. Mas estamos aí na luta, né? Então, o negócio é continuar brigando na luta
e ver qual que é a saída. Mas uma das saídas é realmente ir atrás da logística reversa para nos pagar ou abrir para eles, ó, eles têm o meu preço todo, quanto que eu vendo e tudo para eles poderem saber quanto vai me pagar. Deles a gente não tem. E também ver aí mais algum mercado que a gente possa prestar serviço, né? Porque o resto está bem difícil. Boa. Obrigado, Tereza. Marli, por favor. Complementando aí a fala do Wilson, eu acho que a fala do Maurício com os cooperados, assim, vai fortalecer, na verdade, o que a gente já tem, a nossa preocupação que a gente já se encontra hoje na cooperativa, porque às vezes o que a gente fala não é o que o cooperado entende. Então, eu acho que talvez não seria, Wilson, a questão de trazer ele, acho que talvez por uma chamada, dá para a gente montar um telão na cooperativa e ele fazer a explicação e conseguir atender todo mundo. E isso vai ser muito enriquecedor para que os cooperados compreendam hoje o momento, o cenário que a gente está se encontrando. E acho que também uma outra parte, por exemplo, que nem a Tereza acabou de falar, a gente não recebe por prestação de serviço. As prefeituras, eles não querem nem saber, eles acham que nós somos obrigados a fazer o trabalho e carregar o município nas costas. Então, acho que uma das coisas que a gente precisava se unir e enfatizar é que todos os municípios e todas as cooperativas pudessem receber realmente por prestação de serviço. Isso independente da lei do governo, de quando for aprovado, que a gente sabe que tudo isso é moroso. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Enquanto isso, nós estamos aí sofrendo e carregando o peso nas costas, né? Mas é isso, de momento, obrigada aí por esse encontro, que eu acho que é enriquecedor, né? Todo mundo colocar a sua fala, os momentos difíceis, e também esperamos que nem o Fábio falou, do limão fazer a limonada, a gente depois voltar aqui e falar coisas boas também, né? E não ficar só E tomar uma nos caipirinha. momentos... Exatamente, e Para só quem não nos bebe. momentos ruins. Eu acho que é a questão, a gente não pode simplesmente ficar murimbudo, tem que colocar a cabeça para funcionar. E se a gente abaixar a cabeça, vai ficar pior. Então, tem que ter esperança, né? Lá no fim do túnel tem alguma luz. E se a gente sobreviveu até aqui, que nem a Tereza falou, a gente vai conseguir chegar mais além, pode ter certeza disso. Obrigado, dona Marli. Concordo também. Eu quero só sinalizar, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais, e eu queria abrir um espaço para caso a Elisângela queira também fazer algum comentário, e depois eu vou encaminhar o fechamento para a gente consolidar e colocar em algum lugar tudo aquilo que a gente abriu aqui, para a gente não sair com isso aberto, tá? Então, Elisângela. Acho que a ideia da Marli em fazer uma videoconferência é ótimo, porque quando a gente fala para os cooperados da situação que se encontra, eles não acreditam muito, né? E trazer um pouquinho o pessoal de fora para mostrar essa visão para eles, acho que é muito importante. Fiquei assustada quando o Maurício falou que possa ser que melhore lá em 2025, mas a gente está na chuva e é para se molhar, né? E gostei bastante do encontro. Que bom que gostou, Elisângela. Ó, eu vou falar aqui também, a Cilda escreveu no chat e ela falou, o certo mesmo é a prestação de serviço, pois em termos de colaboração igual no momento aqui na Vemari, não tem possibilidade, estamos sofrendo com esse termo. Eu acho que essa é uma pauta super urgente. Enfim, mas como a Tereza falou, é uma questão morosa. E eu também acho que foi um encontro muito bom. Esse é o nosso terceiro encontro e eu sempre fico surpreso com o que a gente consegue aqui como grupo levantar, enfim. Mas eu acho que agora a gente tem que dar um pouquinho mais de sequência. Eu anotei aqui alguns pontos principais, tá? E depois eu vou abrir um espaço para caso vocês queiram contribuir, para a gente se reunir como projeto e ver como é que a gente pode começar a se movimentar nessas pautas mais estratégicas. Lá atrás, o Wilson falou, pô, Vitor, uma ação emergencial para esses 3 meses. Quem é que pode ajudar nessa ação emergencial? É daqui a pouco bater na porta
da Braskem, que já foi uma apoiadora do projeto, ou da Wise, olha só, para garantir alguma coisa. Enfim, então tem ação emergencial. Depois eu vou mandar isso para todo mundo, tá? O pessoal também falou em chamar aqui as marcas, chamar Danone, Unilever. Fica a ideia para um próximo fórum. Valeu, Alessandro. Eu acho que uma principal questão é se o mercado vai se comportar assim, como é que a gente trabalha como nós podemos trabalhar na resiliência dos grupos para passar por esses períodos de baixa. Como é que a gente se mobiliza para isso também? Acho que essa é uma questão que eu saio daqui forte, que não se fala muito, mas as cooperativas, e eu tenho aqui vários exemplos, olhando aqui para a Tereza, para a Marli, para a Elisângela, Wilson, 25 anos, falando tranquilo sobre crises que aconteceram lá em 2003. Vocês podem dar aula de resiliência, então o que daqui a pouco outros momentos também nos ensinaram que a gente pode usar e como potencializar isso também. Não sei, já estou começando a viajar um pouco, mas esse foi o meu fechamento. Eu queria deixar agora também aberto para a sala fechar junto comigo para a gente encerrar. Acho que o pessoal tem que seguir, mas o encontro vai ficar gravado e depois quem quiser assistir também. Pessoal, me ajudem a fechar esse nosso momento aqui. Eu também fiquei pensando aqui, eu não sei se talvez estudar um pouquinho lá com o Sérgio também, se tem conexão de algum material que está virando rejeito, que está muito parado e que pudesse, numa parceria com o privado, já que a gente está com uma baixa de material, se como ele também está com dificuldade de preço, se conecta à cooperativa com um reciclador parceiro e que consegue colocar o produto dele no mercado e que os catadores discutem uma participação numa venda, já que está com material parado, ele precisa comprar resina, e se não conecta isso com o reciclador, e esse reciclador bota um produto no mercado, abre um canal de venda e se discute uma mediação, aí, uma participação numa futura venda. Eu estou pensando assim, o Luiz falou, eu estou jogando esses materiais para fora. Tá bom, será que tem algum material desse que o Sérgio absorva, que ele desenvolva lá um mercado, abra e conecte, e bota para vender, já que tem um custo que a cooperativa já teve de coletar, trabalhar, para não perder e fazer algum dinheiro, assim, estou colocando também aqui para seguir para isso não ficar parado aqui, a gente estudar, viu, Sérgio? A gente já falou até outro dia aí com você sobre isso, porque se a gente não precisa necessariamente, né, Wilson? A gente falou outro dia disso, eu provoquei a dona Marli, a gente precisa ter uma fábrica nossa. A gente pode pegar o nosso material, botar para alguém fazer um produto, esse alguém faz o produto, vende esse produto e a gente participa do resultado do lucro desse produto no mercado. Isso é lógico, tem que fazer muito estudo, tal, mas a gente não precisa hoje, não é o nosso métier, não tem uma fábrica, mas o Sérgio tem uma fábrica, o outro amigo ali tem uma outra fábrica, e ele está com uma fábrica parada, ele precisa vender, nós temos um produto que está parado, ou que está com baixo preço, tem como botar um nosso material para alguém processar e fazer um produto e a gente colocar isso no mercado e a gente ganhar em cima disso? Isso não pode ser isso que a gente estava falando aqui agora, que são outras fontes de renda, outras entradas de dinheiro, porque a gente ficou criado historicamente de que o nosso dinheiro vem só da venda do material. A gente não explorou o nosso negócio para outros campos. E o mundo está dizendo isso para a gente. Meu amigo, você tem que diversificar, você tem que ter outras formas de entrar dinheiro na cooperativa. Então, estou aqui também lançando essa possibilidade de a gente aventar, passar a olhar para isso como uma possível entrada de dinheiro na cooperativa. Que ela pegue, nós falamos aí 150 toneladas, não precisa ser a 150 toneladas, é 50 toneladas, é 30, bota numa fábrica de alguém e bota essa pessoa para processar esse material nosso e botar um produto
e discute o que a gente recebe de volta, que não é o preço da compra do material pelo quilo, gente. Não é vender, não é receber a tonelada do quilo vendido. É receber um valor do produto feito. Sim, Tá? que é injusto, né? Não, que é injusto o valor, porque compreende uma série de coisas. As cooperativas pagam, enfim, pagam pela ineficiência de um sistema nacional de reciclagem, pagam por muita coisa com o trabalho, enfim, e ninguém quer pagar esse preço. Por isso, não à toa que a conta que se defende que a conta tem que fechar, né? Que pelo menos pagassem pelo serviço ambiental, enfim, já ficaria mais tranquilo. Mas enfim, já me emocionei. Pessoal, Gente, eu vou deixar uma mensagem final, então, assim, sim, eu acho que contem com a gente, tá? Eu acho que a discussão está muito válida. Acho que sim, acho que tem muito argumento, né, para que se pague pelo serviço prestado, que exista um valor, né, por você fazer uma destinação correta desses materiais, né? Isso tem um valor monetário também, né? Então, acho que são pleitos muito pertinentes e acho também que algo que deveria já, e eu acho que talvez o legado dessa primeira crise ou ciclo de baixa seja que em momentos de baixa, o mercado tem que ter alguns gatilhos protetivos para essa indústria, para essa parte da economia não, né, não falir, né, não deixar de funcionar, não morrer, como é o que vocês estão citando, que se, digamos, até 2025 durar esse ciclo de preços baixos, né, pode ser que aconteça, né? Então, acho que existem alguns gatilhos, existem formas de que o governo ou que iniciativas têm que existir para que isso não aconteça. Assim como o governo também protege outras indústrias, às vezes, com outras fórmulas protetivas de proteção da indústria nacional, com base no que acontece em outros lugares do mundo, e deveria existir também alguma política para não deixar esse elo importante da economia, né, sucumbir num momento que nem esse. Então, acho que são todas questões que a gente tem que estudar, entender muito bem o que está se passando para não se repetir no futuro, né? Então, são questões, com certeza, que vai ter um aprendizado, vai ter um legado, né, para as entidades econômicas, para governo e para nós. Então, contem com a gente, né? A gente quer estar nesse debate, a gente fica à disposição para estar junto com vocês articulando isso. Acho que a gente tem muita informação, acho que a gente tem bastante argumento e um racional importante para assessorar vocês aí, caso vocês precisem, tá? Então, contem com a gente e até a próxima. Obrigado pelo convite, Vitor, e aceita aí os convites dos amigos para a gente fazer agendas em São Paulo, conhecer mais da realidade, falar com as pessoas. A gente fica totalmente à disposição. Obrigado. obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Vamos fechar, então, que já passou do horário. Só queria sinalizar que nós, como projeto, vamos dar uma olhada também aí na possibilidade, Maurício, se for da intenção, se for do grupo também, de subsidiar, de repente, até essa visita tua lá em São Paulo. Então, a gente conversa e vê a melhor forma, ou daqui a pouco até fazer por uma call, a gente conversa. Só queria sinalizar a nossa disposição para apoiar isso. Tá bom? Beleza. Fechamos? Valeu. Muito Fechamos. obrigado, pessoal, Obrigada a pela vocês. contribuição. Foi Até a muito próxima. enriquecedor, gostei muito. Valeu. Tchau, tchau. Até. Dona Valeu, gente. Marli, Abraço a todos. amanhã estamos aí, hein? Não esqueça. Tchau. Até amanhã, Marli. Dona Marli, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Obrigado, Tchau, Sérgio, Sérgio. pela Tchau, participação. Sérgio. Tchau. Falamos. Desculpa, tive que sair um pouquinho, mas Tranquilo, Tudo bem. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.